Está começando mais um Renova nas Eleições, agora com mais uma entrevista muito especial. Meu nome é Arthur e aqui do meu lado está a diretora de comunicação do Renova BR, ela que é a mente brilhante por trás de tudo que você vê aí nas redes. Oi, gente, prazer. Que bom estar aqui, né? Agora sentar no bastidor, aqui dividindo para o nosso super convidado especial. Apresenta ele, Arthur, pra gente. Quem é nosso convidado? Nosso convidado, ele foi eleito com quase 90 mil votos pelo Patriotas de Minas Gerais. Ele é filho de uma artesã e de um técnico em mineração, filho da escola pública, atua há mais de 10 anos no Corpo de Bombeiros, já esteve presente, trazendo inspiração e calma para a gente nas tragédias mais difíceis, como a de Brumadinho. Ele é nosso deputado eleito, Pedro Ayara. E aí, Pedro, tudo bom? E aí, meu querido Arthur, Nara, que prazer estar aqui com vocês aqui, felicidade. Acho que depois de todo esse trajeto que a gente percorreu junto, né, poder voltar aqui e falar também da experiência, né, pós-eleição, tendo sido vitorioso, acho que é fundamental. Para mim é uma felicidade estar aqui. Ah, que legal. Pra gente também, um prazer. Sabe que a gente, né, Pedro estava passando por São Paulo, a gente falou, você consegue dar uma entrevista? Ele prontamente veio aqui. Pedro, eu vou começar com uma pergunta bem tranquila que a gente faz aqui, que é, o que é a democracia para você? Olha, acho que a democracia é construção por meio do diálogo. E pode parecer até um conceito simplista, mas eu acho que, sobretudo, nessa época tão polarizada, tão raivosa, né, que a gente vive, de todos os lados imagináveis, eu acho que a gente precisa lembrar que democracia prescinde da gente lidar com aquilo que é diferente, daquele pensamento que muitas vezes pode não ser, né, o pensamento que é perfeitamente igual ao nosso, mas que ainda assim auxilia na construção, né, dessas políticas públicas, da sociedade, como esse fenômeno vive. Então, acho que, acima de tudo, democracia é a construção por meio do diálogo. Que legal. E aí, como é que você percebeu que seu lugar era na política eleitoral mesmo, fazendo campanha, pedindo voto? Ou foi muito difícil e assim, acho que até é uma gratidão que ela é muito genuína que eu tenho com o Renova, porque provavelmente se não existisse o Renova, eu acho que eu não teria levado a cabo mesmo essa decisão e ido para frente, porque eu sempre fui aquela pessoa que me interessei por política, mas eu nunca tinha cogitado ser o cara lá, né, ser o candidato. E aí, à medida que várias coisas foram acontecendo na minha vida, dentro da minha trajetória no serviço público, enquanto bombeiro, eu lidando o tempo todo com esses desastres, e os desastres acontecem quando a política pública ela não funciona, né? Quando a gente vai atender uma enchente, porque não houve planejamento urbano, quando a gente vai atender um rompimento de uma barragem, todo tipo de tragédia, porque o Estado, de alguma forma, ele não funcionou como deveria, eu fui começando a me indignar em relação àquilo dali. E aí muitas pessoas começaram a me procurar, falar assim, Pedro, você já pensou em ser o cara que vai estar levando a voz de outras pessoas? E o que eu sempre falei, que é uma coisa que a gente escuta muito, né, no Renova, no iniciozinho, falou assim, gente, mas política é um ambiente tão sujo, você vai mesmo querer entrar e tal. E aí eu comecei a refletir, falei assim, gente, se não nós, quem serão as pessoas, né? Não dá pra gente, política não tem espaço vazio, alguém sempre vai estar lá para ocupar, e é melhor que seja alguém que seja gente como a gente, que entenda os nossos problemas. Aí eu conheci o Edu, num evento que eu fui palestrar para falar sobre a situação de Brumadinho. Desde o primeiro contato eu achei um cara muito inspirador, um cara muito legal. Sim. E aí eu falei assim, não é possível que aquele cara tão legal tá se enfiando, tá se metendo numa coisa que não é bacana. Então, vou pesquisar mais sobre. Aí, fui pesquisando mais sobre Renova, não conhecia até então, tava mais no início, né? E achei muito legal a ideia. E aí, eu ainda não tinha decidido se eu iria ou não me candidatar, só que eu falei assim, se eu for me candidatar, acho importante eu fazer isso da forma certa, estando preparado, tendo realmente, né, um panorama geral de como que as coisas acontecem. Aí fiz o processo seletivo, comecei, e acho que para além de toda a preparação técnica, acho que o Renova tem essa questão que é inspiracional, que é de você não se sentir, né, completamente perdido, não só em termos, né, de preparação, mas principalmente falar assim, gente, existem boas pessoas na política, dá para fazer de uma forma certa. E aí acabou que aí, naturalmente a decisão ela foi tomada, e aí uma vez em campanha eu falei assim, não, agora que eu decidi, vamos pro pau mesmo. Ô Pedro, vem cá. E a gente começou aqui falando sobre democracia, e você falou da construção do diálogo, na verdade, como estabelecer essas pontes. Agora, conta pra gente aí como foi fazer isso na prática, né, Arthur? Como é que você aplicou isso durante aí todos os dias de campanha? Você entrou no Renova no ano passado,
Então, você teve aí todo um trabalho de módulo teórico, de módulo prático. Então, você teve uma construção Mais dessa de 300 jornada. horas, né? Muito tempo de dedicação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, o que era campanha, o que você imaginava e o que é que você viu na rua. Desde o diálogo a sincero. tudo. Pra ser sincero, pra ser sincero. É uma experiência muito traumática, viu, gente? Campanha é um negócio muito estressante, porque quando você, assim, a gente quando tá, né, durante o curso, a gente tá num ambiente controlado ali, né, onde as pessoas, elas vão te respeitar, se elas não te respeitar, a gente tem ali, né, coordenação de curso, a gente tem um ambiente onde as pessoas tendem a ser mais né? tolerantes, Acolhedor. exatamente, é um lugar seguro, um safe place ali. Quando você vai pra campanha, você vai pro mundão e você vai lidar com todo tipo de situação que você vai imaginar. Você vai lidar com fanáticos, você vai lidar com gente extremista, você vai lidar com gente com educação, você vai lidar com gente sem educação, e é uma energia porque o voto ele não tem recibo. Sim. Quando, né, desses quase 90 mil votos que eu tive a felicidade de ter, eu não sei quantos deles vieram de redes sociais, quantos deles vieram de conversas ali que eu tive, quantos deles vieram de pessoas que já me conheciam e acreditaram em relação àquilo que eu apresentei. E acho que todo candidato, acho que o principal medo durante esse processo é o seguinte, e eu sempre falei isso para mim todos os dias, eu falei assim, olha, eu posso perder para qualquer outro candidato, mas eu não posso perder para mim mesmo. E aí eu imaginava o seguinte, falei assim, gente, se chegar lá, na reta final lá, e eu chegar com a sensação assim, pô, deixei de ser eleito por poucos votos, será que se eu tivesse me dedicado mais 1%, mais 2%, aquele dia que eu estava um pouco mais cansado, se eu tivesse dedicado mais, será que isso teria tido condão de virar esse jogo? Então, assim, por causa disso, como você não tem uma parcial, quantos votos eu já tenho, quantos votos eu não tenho, campanha é um negócio que, assim, que ela suga a sua alma, assim, sabe? Você chega no final, assim, parece que um trem passou por você, assim, todos os dias, e não é um cansaço que ele é físico, que ele é psicológico, que ele é ético também, porque o tempo todo o pessoal fica fazendo, né, propostas que não são éticas, e aí você fica muitas vezes com aquele pensamento, pô, será que eu tô sendo Alice no País das Maravilhas, que só eu não tô me corrompendo, e que todo mundo tá se corrompendo, e às vezes vai ser eleito nisso, eu vou ficar de bobo, assim? Então você passa o tempo todo por esses questionamentos, mas eu digo assim, que ao mesmo tempo que é uma experiência muito desgastante, é uma experiência que ela é muito transformadora, sabe? Porque você consegue aprender, assim, eu brinco que durante esses, né, 45 dias de campanha, eu fiz um doutorado sobre várias questões, porque por mais que o curso ele seja preparado com todo carinho, na prática, gente, são outros 500, entendeu? Porque tem certas situações que não tem como você simular, não tem, e às vezes você vai estar lá no meio da rua, a pessoa vai fazer determinado comentário, às vezes vai te atacar, vai fazer aquilo dali, você tem que, poxa, como é que eu vou sair disso daqui? Você vai ser colocado em situações ali, em assuntos muito polêmicos, que às vezes as pessoas vão deturpar aquilo que você falou. Então eu digo que é um profundo exercício de humildade, em primeiro lugar, porque eu, pelo menos na minha campanha, eu distribuí panfleto, aí o pessoal só falta cuspir na sua cara, assim, todo tipo de situação, tem gente que é muito mal educada. E é um exercício de responsabilidade, porque você lida também com a esperança das pessoas, e às vezes você ter, né, uma pessoa olhando no olho e falando assim, não, eu tô desacreditado da política, mas eu acredito em você, então vou dar esse voto de confiança. É um exercício assim de superação. Eu acho que é um autoaprendizado, um aprendizado assim sobre a sociedade, que nesse ponto ele é muito enriquecedor, mas ainda assim bastante difícil. E onde você se ancorava para não se sentir sozinho? Olha, eu tenho uma fé muito grande e eu digo assim, até como eu sempre lidei muito com essa questão de desastre também, eu sempre falei para as pessoas, eu acho que assim, fé é uma coisa fundamental, que não necessariamente precisa ser uma fé religiosa. Quando eu digo fé, é você ancorar os motivos pelos quais você faz as coisas em algo que é maior, que transcende, vai além de você, entendeu? E eu, por exemplo, acredito muito em Deus, mas também acredito na força da cooperação das pessoas, eu acredito na força do bem, e pode parecer muito idealista isso, mas eu falo assim, gente, tem muita gente maluca no mundo, mas tem muita gente boa, e essas pessoas, elas querem algo, às vezes, diferente do que está posto. Então eu pensava, eu falava assim, eu sempre acreditei muito nessa força do trabalho feito com seriedade. Sempre falei assim, mais cedo ou mais tarde sua estrela brilha se você fizer as coisas, né, acreditando, fazendo da forma certa. E aí todos os dias eu falava assim, eu tenho
por pior que seja essa campanha, em termos de te exigir ao máximo, isso tem uma data para acabar. É dia 2 de outubro. Então, assim, eu vou chegar final de guerra, morto, estraçalhado e tal, os pedaços, mas eu vou chegar com os meus valores, com os meus princípios, com a minha dignidade. E uma coisa que eu sempre falei foi o seguinte, lógico, e todo mundo fala isso, né? Você não pode fazer uma campanha pensando em perder, você tem que ter esse sentimento de vitória. Isso é importante, mas ao mesmo tempo, por mais que a gente fale isso, eu sempre coloquei muito claro para mim um princípio. E acho que isso foi muito legal e talvez assim, até para as pessoas que estão acompanhando a gente seja interessante refletir sobre isso. É melhor você perder mantendo as suas convicções, seus princípios, que você ganhar de qualquer jeito. Uhum. Porque quando chegou ali no dia 2 lá, que eu recebi o resultado da minha vitória, foi uma sensação muito gostosa, para além de você ter ganhado, que é ótimo, você entra num projeto para você ganhar, a sensação de você colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, não tô devendo nada para ninguém, não tem conchavo, não tem alguma coisa ilícita, irregular, ilegal, alguma coisa assim que eu tenha em algum momento violado aquilo que eu acreditava. Então, assim, acho que é sempre importante você ter muito claro assim, a sua linha, principalmente a sua linha ética, de falar assim, olha, daqui eu não vou passar, e se for para ganhar, eu vou ganhar respeitando essa linha, se for para perder, eu vou perder respeitando essa linha. Acho que isso te dá uma tranquilidade que não tem vitória, não tem preço que pague. Tem gente, até colegas queridos do Renova, que infelizmente eles não conseguiram ser eleitos, mas fizeram uma campanha belíssima, uma campanha assim, sabe, limpa, com propostas, com dados, com um sentimento leve, assim. E isso eu acho muito legal, você chegar ao final de uma jornada como essa e falar assim, eu dei o meu máximo, pode ser que às vezes tenha se concretizado ou não, mas acima de tudo, assim, tudo se manteve em relação àquilo que eu acreditava. Ô Pedro, você falou aí, né, que a campanha é quase, eu vou chegar até o final, é quase uma guerra, tipo, suga, exige da gente. Como é que você faz essa comparação do quanto os seus anos aí trabalhando no serviço público à frente do Bombeiros, lidando com tantas situações difíceis, o quanto isso te preparou, o quanto isso, né, já foi importante para você participar de uma campanha? Porque aí você brincou aí um pouco nessa associação, e eu acho que, com certeza, muitos dos ensinamentos do teu dia a dia ali na corporação, você deve ter levado para a campanha. Que comparação você faz entre esses dois mundos? Olha, eu acho que, assim, primeiro um ensinamento, assim, de você manter a calma mesmo no cenário caótico, porque, principalmente, igual no meu caso, foi uma primeira candidatura já a deputado federal, que é uma campanha de uma proporção considerável, ainda mais num estado do tamanho de Minas Gerais, e que eu não tive pré-campanha, porque eu estava trabalhando, então, assim, foi ser trocar a turbina do avião com o avião voando e como eu não sou do meio político, não vim de família política, não tenho sobrenome político, aí você, por mais que a gente tenha as aulas da Renova, você vai descobrir quem que eu vou contratar, em quem que eu posso confiar, será que isso dá certo? Em muitos momentos você fala assim, será que eu sigo a minha intuição, meu feeling, será que eu siga esse profissional que está dando essa dica aqui, mas às vezes ele é de uma outra geração, de uma outra forma de fazer política. Você fica esse questionamento o tempo todo. Só que no Bombeiras, comparação que eu fiz, do fundo do meu coração, assim, uma campanha, ela é mais difícil do que qualquer desastre que eu gerenciei do ponto de vista de trabalho. É lógico que esses desastres, eles tinham uma questão psicológica, né? Porque você está lidando com perda, com morte, que ela é muito densa. Mas em termos de trabalho, quando eu estou ali, né, por exemplo, gerenciando um desastre, eu tenho mais de 10 anos de experiência, eu me formei para aquilo dali, eu me especializei, eu tive a oportunidade de fazer estágio, eu estou com uma equipe que eu sei que todo mundo está ali pelo mesmo objetivo, todo mundo, quando você entra ali no ambiente, ele valida muito a sua presença enquanto bombeiro. Agora você, enquanto político, primeiro que você chega em qualquer ambiente, diferentemente de um bombeiro, que é sempre, entre aspas, benquisto, as pessoas já olham super desconfiadas, né? Que é a mesma coisa você falar que, sei lá, que dependendo do ambiente, a mesma coisa você falar que você é um homicida, você falar que é político. O pessoal já fala assim, não, isso daí deve ser um oportunista, deve estar querendo dinheiro, deve estar querendo poder. E assim, lógico que a gente tem muitas pessoas que estão nesse caminho por causa disso, mas não são todas as pessoas. E aí você, ainda mais no momento, no contexto que a gente vivencia, que é um contexto de muita intolerância, você chegar lá, desarmar essas pessoas, explicar, tranquilizar, é uma atividade que se assemelha muito a um resgate mesmo. Só que é um resgate das pessoas elas perceberem
que nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. Às vezes, quando a gente para, quando as pessoas permitem, né, que você converse de uma forma aberta, um diálogo franco ali, você vai fazendo, você vai mostrando para aquela pessoa que tanto eu quanto você, independente da sua convicção ideológica, que todo mundo quer no final do dia é ter mais segurança pública, mais educação, mais saúde. Às vezes as formas da gente efetivar isso, elas vão ser modificadas, mas assim, o desejo, né, de qualquer pessoa decente é que a gente tenha, né, um país melhor, que a gente tenha mais crianças nas escolas, mais saúde, mais tudo. Então, fazer esse exercício é um resgate simbólico que, no caso dos bombeiros, a gente faz um resgate da vida no sentido biológico, né? Eu acho que na política a gente faz o resgate metafórico da vida, né, da vida em sociedade. Arrasou, nossa! Muito bom. Deixa eu perguntar, Pedro, como é que você vê nesse trajeto, né, dentro do Renova, etc., como que a comunidade do Renova, os alunos em si, estar junto com outras pessoas, do seu estado ou não, contribuíram para aquele empurrãozinho de tem mais gente aí junto com você nessa? Foi muito importante mesmo. Assim, eu gosto de ser muito justo com as análises que eu faço e até para as pessoas, né, que eventualmente elas estão pensando em participar dos processos seletivos. E o Renova, ele é muito conhecido pelo conceito dele enquanto escola de formação política, porque essa é a ideia, essa iniciativa, e isso é super bem feito, né? Vocês estão de parabéns. Mas talvez eu acho que o que seja mais marcante no Renova é de você estar num ecossistema verdadeiramente democrático. Porque quando você... E são primeiras candidaturas, muitas vezes, pessoas que não têm mandato, quando você chega ali com todas as suas inseguranças, com todos os seus medos, receios, e você consegue chegar num espaço onde você consegue compartilhar com pessoas que também estão passando por esse processo, isso tá engraçado, né? Vira quase que um grupo de terapia. Então, assim, quantas vezes durante a campanha eu liguei porque ainda mais eu que sou de uma carreira de bombeiro, eu não tenho bombeiro quase nenhum, assim, que já tentou alguma coisa nesse meio. Então, às vezes eu ligava pros meus amigos que eu fiz no Renova e falava assim: nossa, irmão, não sei o que eu faço, não. Que legal você fazia isso. Aí o cara falou assim, tô na mesma e tal. Falou assim, não, tô passando raiva com esse prestador de serviço. Aí eu falei assim, vou te contar a minha história. Aí você tinha contato com uma história mais triste que a sua. Aí você falava assim, não. Opa, então tá tudo bem. Vou dormir amanhã, outro dia. Tem um caso que é engraçado. Que teve um momento que a gente estava discutindo sobre essas questões de impulsionamento digital e tal. Eu falei assim, acho que tá com um problema, acho que tem uma coisinha aqui que não tá funcionando legal e tal. E eu liguei para um amigo meu do Renova e falei assim, tô passando por esse problema e tal. Ele falou assim, o profissional que eu contratei, ele impulsionou coisa minha no Acre. Aí eu falei assim, pensando bem, nem vou reclamar não, porque realmente podia estar pior. E muito de... eu acho legal, assim, porque tem muita gente que numa campanha política ela encara os outros candidatos como adversários. E eu sempre falei assim, e é até engraçado, porque às vezes eu chegava num ambiente onde tinham outros candidatos e eu ia genuinamente cumprimentar o cara. Se o cara era bom, se o cara era propositivo, eu falo assim, gente, são 53 cadeiras por Minas Gerais, eu quero uma só e eu espero genuinamente que as outras 52 estejam sendo ocupadas por pessoas legais, decentes, propositivas. Então, e você fez até uma live, não foi? Exatamente. A gente fez ação com a Laís, que é do Renova também, que era outra candidata a deputada federal também, que era uma coisa pensada, que eu falei assim, gente, tomara que eu possa estar lá e possa estar lá acompanhado de pessoas que também, né, são preparadas para aquilo dali. Então, assim, acho que quando você consegue levar, assim, esse conceito, essa lógica, isso é muito bacana. E se não fosse o Renova, a gente não teria isso. Então, assim, esse networking que o Renova faz, em você encontrar pessoas com propósitos semelhantes aos seus e pessoas genuinamente preocupadas em te ajudar, porque o negócio é o seguinte, assim, um cara do partido, ele pode, às vezes no meu próprio partido, pode falar assim, Pedro, faz isso e tal, mas eu sempre tenho que rever mentalmente aquilo dali 500 vezes, porque às vezes o cara tá falando para você fazer aquilo dali, porque ele tá vislumbrando uma outra situação ali e tal. Aí no Renova, se você me ligar, você falar assim, Pedro, toma cuidado com isso, eu sei que que é aquela preocupação de amigo mesmo, uma pessoa ali que tá nesse lugar seguro. Então, assim, acho que o mais legal do Renova são essas duas questões. E principalmente porque, só para fechar, assim, porque tem alguns contatos, assim, algumas conexões
que eu sozinho eu jamais teria acesso, entendeu? Então, acho que essas oportunidades que o Renova possibilita também, esses contatos, eles trazem um aprendizado que eu não teria condições de ter se eu tivesse de forma isolada, entendeu? E agora são 3 lá em Minas, né? Agora Exatamente. Estamos Estamos fortes lá. Exato. Ô, Pedro, vem cá, você contou aí alguns potenciais perrengues, mas assim, beleza, né, Arthur? A gente sabe da sua dedicação com o Renova, sabe do papel do Renova, mas conta a real aqui pra gente. Quais os perrengues que você passou na campanha e que agora te serviram de aprendizado? Tipo, poxa... O Pedro, ele, né, eu até anotei aqui, além de 300 horas de Renova, ele também é formado em Direito pela FMG, em Ciências Militares, especialista em Gestão Pública, em Gestão de Projetos, não sei o quê, não para de estudar. Mas tem hora que as coisas saem do controle, né? Conta aí. É porque, primeiro que campanha, igual, sobretudo pro típico aluno do Renova, que é aquele cara que ele não vem, né, de uma família, de uma estrutura política, às vezes vem de uma outra área de trabalho e tal, você precisa tocar campanha, você precisa continuar tocando a sua vida, entendeu? Porque assim, eu não sou de uma família rica nem nada, então assim, você precisa continuar resolvendo BO de família, você tem a sua família, você a tem... casa pra cuidar. Você tem pós-graduação pra entregar tarefa e tal, não sei o quê. Aí eu até ri assim, porque às vezes eu tinha que enviar tarefa da pós-graduação no meio da campanha, eu falava assim, nossa, vai ficar que vergonha de enviar essa tarefa aqui, mas é o que tem pra hoje. Mas assim, de erros, assim, de perrengues, o tempo todo você tem que fazer escolhas difíceis na campanha e você tem que aceitar bem tudo isso. Por quê? Porque eu, por exemplo, eu não tive possibilidade de fazer pré-campanha, porque eu estava trabalhando, é um trabalho que me exigia muito. Então, eu percorri boa parte do estado de Minas Gerais nesses 45 dias. E isso foi, sei lá, parecia um programa um Globo Repórter, porque era... Eu dormia em Montes Claros, acordava em Poços de Caldas, no dia seguinte estava em Divinópolis. Então, assim, você precisa pensar muito bem, porque é importante você estar em condições de você vivenciar o processo da candidatura de forma saudável. Então, hoje, eu não faria essa quantidade de viagens que eu fiz. Eu acho que eu, né, fecharia mais em alguns núcleos, porque isso me desgastou muito. E aí, durante essas viagens, assim, ainda mais as estradas de Minas Gerais na condição, né, que a maior parte delas estão, você passa muito aperto. Eu quase, né, na verdade, a equipe toda quase se envolveu em um acidente, né, eu tava junto, porque às vezes você tá ali, né, dirigindo emendado, às vezes você tá com sono, às vezes pega uma estrada mal sinalizada, você viaja de madrugada e tá 12 horas viajando, você passa mal com intoxicação alimentar, porque você para em beira de estrada e tal, não sei o que, aí tem, né, enfim, diarreia, todo tipo de problema que você imaginar. E campanha, não é aquele negócio de falar assim, não, gente, tô passando mal hoje, vamos remarcar a eleição dia 2 de outubro pro dia 10. Não dá, irmão. Então, assim, tem coisa que você vai só o pó mesmo e você precisa ter uma energia, porque uma coisa é uma conversa aqui que a gente tem aqui com vocês, que vocês são pessoas que eu gosto, que estão num ambiente seguro. Agora, quando você vai, por exemplo, você vai participar de um debate, você vai participar de uma interlocução ali com potenciais eleitores, pode vir tudo. Então você fica o tempo todo tenso, porque você não sabe que horas que eles vão lançar uma granada, falar um negócio absurdo e tal. Então, assim, você precisa o tempo todo estar preparado. Isso te coloca num estado de alerta, assim, que te deixa muito estressado. Então, e principalmente o meu, como foi a primeira campanha, eu cometi muitos erros no seguinte sentido, que era ir para uns rolês muito furados, às vezes, que é coisa eu falar assim, vou... não dá para ficar nem um minuto parado, então qualquer movimentação, então assim, acho que você tem que escolher bem esses movimentos e até erros até mais básicos assim, mas são questões que é de inexperiência. Eu, por exemplo, no meu material gráfico, eu mandei imprimir muito cartaz, só que aí não tinha tanto lugar para dar vazão a esses cartazes. Aí a gente viu que talvez, ao invés de a gente investir determinado valor em material gráfico, seria melhor pegar um pedaço disso e focar mais na parte digital. Então, assim, tem muitas decisões ali, porque qual que é a grande questão? Quando você faz um planejamento de campanha, você se baseia em especialistas, em regras gerais. Mas cada campanha ela tem uma característica muito específica. Então, você precisa pensar principalmente assim,
qual que é a pessoa ali, né, a persona que você representa, como que ali que é o seu comportamento, aquilo dali que é melhor para você, porque eu, às vezes, enquanto candidato, posso ser uma pessoa que, sei lá, me dou muito bem com debates, me dou muito bem em falar, mas em outra determinada questão, aquilo dali não vai me valorizar tanto. Sim. Então, se saber fazer as escolhas certas, assim, pensar com calma e, principalmente, assim, levar isso com leveza, porque como é um período muito estressante, para você não enforcar ninguém da sua equipe, você não acabar chegando numa situação que você acabe degradando uma relação pessoal, acho que você sempre também tem aquele sereno rigor, sabe? É clima de guerra, mas ainda assim você tem que ir dando uma parada, uma respirada para você conseguir chegar até o final. Porque você é o líder ali, né? Tem um grupo, na verdade, você tem a sua candidatura, eu lembro aí, sem dar spoilers das próximos acontecimentos que vão vir com a participação do Pedro Errara, que o Renova está envolvido. Fique ligado. Mas sem dar tanto spoiler, mas assim, o que chegou de informação pra mim, tipo, Nara, tem uma equipe que tá perto dele que acredita muito naquilo ali. Então era uma construção coletiva, né? Uma construção de grupo. E até isso é uma decisão complicada, porque, por exemplo, na minha equipe, eu trabalhei, né, fora raríssimas exceções, com pessoas completamente inexperientes com política, mas pessoas que sempre acreditaram muito em mim, muito no projeto. Sim. E isso foi muito legal, porque durante uma campanha, você sai muitas vezes do aspecto profissional na hora que você está ali no fundo do poço mesmo, que você está ali, você e a sua equipe, né, que está ali porque acredita, entendeu? Então, assim, se candidatar, eu vou ficar lá até meia-noite com vocês lá, não é porque é o emprego, é porque eu tô ali, porque eu acredito, porque poxa, Arthur, a Nara, fulano, então vamos junto. E isso é muito legal. Então, assim, eu tive talvez a felicidade de estar conectado com pessoas que verdadeiramente acreditam no projeto. Isso foi muito bom. Mas assim, realmente desafiador, assim, porque é muito, muito desgastante, mas graças a Deus acho que a gente conseguiu conduzir de uma forma que foi legal. Acho que aquela meio que ideia de sorte iniciante, sabe? Tem umas coisas que a gente... E foi engraçado porque teve muita coisa, isso até é legal, porque a vantagem às vezes de você, né, ser um neófito ali na política é que às vezes você tem determinados insights que uma pessoa que está há mais tempo, como ela já está com a visão muito viciada, ela não percebe e às vezes é um insight que ele dá muito certo. Das peças de vídeos que eu fiz na campanha, a que mais viralizou foi uma peça que a gente teve e falou assim, essa ideia é boa, vamos fazer esse negócio aqui. E não foi uma coisa que foi assessorada, foi uma referência. Aí a gente, né, teve uma ideia ali dentro da equipe, aí eu falei assim, vamos. E bombou o negócio. E às vezes se fosse uma coisa que a gente tivesse, né, como equipe toda já formatada, a pessoa fala assim, não, isso daí não vira voto, entendeu? E sem falar, assim, isso é muito engraçado, só para fechar, que é engraçado quando você vai nesse processo de candidatura, porque existem, né, hoje eu não sei quanto que foi o fechamento do último censo, mas uns 200 e poucos especialistas em campanhas eleitorais. Porque você chega e todo mundo, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo ali. Cada um chega com a sua receita, com a sua fórmula. Porque isso vira voto, porque isso não vira voto. E às vezes eu ficava pensando, eu falo assim, mas não faz sentido isso daqui não, mas não, com certeza e tal. E tem aquelas pessoas que preveem, né, não, esse aí vai ter 45 mil votos, esse aí vai ter... Quantidade de cientista político que não foi descoberta ainda no país é uma coisa impressionante, mas assim, é parte também do jogo, né? Acho que política e futebol, o pessoal sempre tem um pitaco ali para dar, e muitas vezes até um pitaco assim que é muito positivo, mas infelizmente a gente lida também com alguns atritos aí no caminho. E se você pudesse virar pro Pedro de janeiro de 2022 e dar uma dica, assim, você volta no tempo, você encontra você em janeiro, só assim, cara, deixa eu te falar, o que você ia falar? Prepara a carcaça, que a chicotada é bem forte. E eu acho que principalmente o que eu falaria assim pro Pedro de 2022 é acredita e confia. Tem até a frase que fica na bandeira do Espírito Santo, que é uma redução de Santo Inácio de Loyola, que lá está escrito, né, trabalhe e confia, que é uma redução dessa frase, que diz o seguinte, trabalhe como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus. E a gente estava até conversando sobre isso antes, tem sido um tempo, acho que muito difícil para as pessoas que são minimamente sensatas.
E eu acho que o Renova, acho que ele privilegia muito aquela pessoa que não é uma pessoa assim, que entende a política como um duelo de time de futebol. Ah, não, eu tô ali sob qualquer motivo e é isso daqui. É aquela pessoa que vai dialogar, que vai conversar e vai falar assim, olha, esse ponto aqui faz sentido, esse aqui não faz, esse candidato aqui tem algo que eu acredito, mas tem esses pontos contras, e assim, é a lógica do possível. E no momento atual que a gente vivencia, quando você vai numa linha dessa, numa linha da sensatez, você apanha dos dois lados. Você não fideliza nenhum dos extremos e você apanha, né, não dos dois, de todos os lados. E às vezes é muito difícil, sabe? Porque você se manter nessa ideia da sensatez, porque é muito mais sedutor do ponto de vista eleitoral às vezes, adotar um discurso extremista para fidelizar determinado lado e para lacrar, para ser aquele cara ali, né, da ofensiva, daquela questão ali que eu não acho que política deve ser feita dessa maneira, isso daí soa muito sedutor, mas assim, acho que é aí que entra a questão de você ter um princípio mesmo. Tem muitas coisas, né, que durante a campanha, ainda mais eu, né, tendo trabalhado mais de 10 anos dentro do Poder Executivo Estadual, que eu poderia utilizar ali para bombar na internet, por exemplo, ali, determinadas informações, situações que eu vivenciei, e que aquilo dali com certeza poderia me reverter uma quantidade gigantesca de votos, poderia facilitar esse processo eleitoral. Mas seriam situações que eu não me sentiria confortável. Então, assim, eu posso discordar de você, mas eu, Pedro, eu não vou me sentir confortável ofendendo você, mesmo que aquilo dali possa se reverter num capital político para mim. E você se manter nisso daí é muito, muito difícil, porque você apanha muito, porque você sempre vai ser acusado, não, esse é um isentão, esse é imparcial, esse está em cima do muro, e não é, gente. É porque, assim, a vida, ela tá para ser feita e construída por meio do diálogo, e essa é a minha crença. Então, o que eu falaria pro Pedro de janeiro de 2022, é falar assim, meu filho, a jornada vai ser difícil, mas eu acho que a candidatura, no frigir dos ovos, eu acho que o valor que mais exige de qualquer candidato é coragem. E eu sempre falo assim, gente, pode te falar qualquer coisa de qualquer candidato, mas assim, e principalmente depois de ter passado por essa experiência, eu tiro meu chapéu, tenho meu profundo respeito a qualquer candidato, porque assim, o simples fato de você se colocar lá no meio da arena, sujeito ali a tomar pedrada, aplauso, a rir, a chorar, a experimentar sangue, suor, lágrimas, e isso eu acho que já é de um desprendimento, de um desapego, eu acho que merece assim ser respeitado. Então é uma trajetória difícil, você vai apanhar muito, mas a vida é sobre isso, é sobre coragem, né? Como diria Guimarães Rosa. Ô, Pedro, deixa eu deixar você beber uma aguinha aí, que o Arthur puxou você para voltar pro passado. E antes de passar a bola aqui pro Arthur, quero te levar para um futuro mais breve e um mais para frente. O que é que você tá pensando pro Pedro de janeiro de 2023? Então, um ano aí depois de toda essa experiência. E o Pedro, 4 anos depois do legado do que vai ser esse Pedro após um mandato aí representando os mineiros na bancada federal lá no nosso Congresso. Então, como é que você quer chegar lá e como é que você quer sair? Olha, eu vou inverter a ordem, né? Acho que eu quero sair uma coisa que foi até algo que me marcou muito durante a campanha. Quando eu entrei na campanha, o meu maior medo não era nem de perder a eleição, não. Porque você perder a eleição, isso acontece, né? É inerente, né? Você tá concorrendo. Eu tinha muito medo de eu perder aquilo que eu acho bonito dentro de mim. Que era assim, que é a questão do ideal, do sonho, de você poder fazer mais pelas pessoas. E eu tive uma surpresa muito grata, porque da forma como as pessoas falavam, elas basicamente falavam assim, não, é impossível você se manter puro durante esse processo. E eu, pelo menos assim, não sei se por, né, da forma como eu fiz essa campanha, eu consegui me manter puro, respeitando esses valores, esses princípios. Então, isso foi muito feliz. E lá no final do meu mandato, eu quero principalmente poder manter isso, sabe? Eu poder olhar para trás e falar assim, olha, eu consegui construir o meu mandato realmente fazendo as coisas em cima das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios, mantendo realmente aquela chama acesa de você querer fazer o melhor para os outros. Porque eu acho que muita gente entra para a política
com essa chama acesa, mas a pessoa acho que meio que se perde um pouco no personagem, na trajetória, fica muito assim, às vezes envaidecida, inebriada com essa sensação de poder. E assim, sendo bem sincero, isso é uma coisa que não me ilude. Tanto é que assim, que logo no dia que tava saindo a apuração, e a apuração, assim, gente, pra quem não passou por uma candidatura, ela é pior. Não, e de verdade, assim, eu gosto muito de Copa do Mundo, assim, e eu lembro que, né, que eu já acompanho finais, etc. Sim. Aquela final de pênalti, que assim, você vai ter um filho ali, era pior, porque assim, como tem quociente partidário, totalização de urna, e aí você para, eu falei assim, eu tô fora, tô dentro, não sei o quê. E aí o pessoal da minha equipe, a galera teve hora que chorou, falou assim, já não dá mais. Então, não, agora voltou e tal. É assim, é um mix de emoções, você vai do céu ao inferno em 1 segundo. Até me perdi que eu estava falando em relação a isso. Mas como você passa por esse processo, e ele é um processo muito forte, muito pesado, assim, o tempo todo eu falava com o pessoal, eu falava assim, logo que terminou, que a galera tava comemorando, eu falei assim, gente, é muito legal a gente comemorar, porque é uma vitória nossa, trabalho nosso, mas eu encaro com uma profunda responsabilidade. Tem muita gente que, tive 90, 100 mil, 200 mil votos, a pessoa se envaidece com aquilo. Mas é o contrário, fala assim, gente, são 90 pessoas ali que elas pararam, algumas pessoas por alguns dias, outras por umas horas, ou ainda que só no segundo ali que ela digitou na urna e falou assim, eu quero que esse cara me represente. Sim. E você ter essa responsabilidade de todas essas pessoas é uma coisa que é muito séria mesmo, sabe? Não é assim, brincadeira, não. Que é gente assim que, votou no você porque, eu acho que esse cara ele pode fazer um trabalho melhor pelo meu estado, pelas pessoas. Então, assim, eu mantenho meus 2 pés bem no chão, assim, não acho que... É lógico que a função é super importante de um deputado, mas é um profissional como outro qualquer, e como qualquer outra profissão, como qualquer outro encargo, exige seriedade, responsabilidade e ética no trabalho. Então, assim, vou chegar no primeiro dia de mandato assim, espero conseguir me manter assim durante esses 4 anos e chegar ao final desses 4 anos com essa certeza. Falei assim, olha, fiz tudo o que eu pude, as coisas que eventualmente não deram certo não foi por falta de entrega, por falta de vontade, por falta de compromisso da minha parte. É que nem eu falei da campanha que acho que você pode perder para os outros, mas não para você mesmo. Acho que a melhor coisa que tem é ao final de um mandato você poder botar ali sua cabeça no travesseiro e para além de qualquer crítica você saber, olha, tudo que me cabia, tudo que eu podia fazer pelos outros, eu fiz. Vou só dar mais uma informação que o Pedro não falou aqui, gente, mas a gente tinha alguns observadores nesse momento aí da apuração, e a informação que eu tenho é que a primeira coisa que o Pedro e a equipe que eles fizeram foi agradecer. Então, eles tiveram aí esse... tanto quanto comemorar, eles foram agradecer juntos, ali em um momento de intimidade ali do grupo, de tipo, poxa, vamos agradecer a jornada que a gente teve até aqui. Eu achei isso, assim, belíssimo, quando me contaram, e eu sei que você não falou aqui, mas já... É punk, gente, nossa senhora, a oração, galho de arruda, santo, oração de mãe, que, nossa senhora, é muito difícil, principalmente porque... pelo menos no meu caso, né, quando eu tomei essa decisão de me lançar nessa candidatura, eu acho que às vezes você sair de um relacionamento que tá ruim é muito fácil, porque o relacionamento ele tá ruim, ele não tá legal. Mas eu, por exemplo, eu abri mão de uma carreira que me faz muito feliz e que eu gosto muito, que acredito muito e fui não enquanto trampolim de poder nem nada. Fui e falei assim, gente, eu acho que né, se a missão é essa, a gente tem que abraçar com unhas e dentes e tentar fazer o melhor pelas pessoas. E aí quando você... assim, né, você tomando porrada o tempo todo, e o pessoal inventa fake news e tal, e assim, tudo que vocês imaginarem nessa campanha, o pessoal, não acho que nem vale a pena falar tudo que eles inventaram durante essa campanha, você passa, e aí vocês questionam o tempo todo, assim, sabe? Eu tinha muitos dias, assim, que eu não dormia, e eu pensava assim, será que vale a pena eu estar me dilacerando para isso? Por isso que eu acho que essa cena essa certeza, assim, de você tá ali porque você acredita em algo maior das pessoas, eu acho que isso tem que estar muito presente, porque para você se manter firme nesses momentos, porque em muitas horas, porque a pessoa ela pode concordar ou discordar de você e tá tudo bem nisso, mas às vezes você sofre uns ataques tão baixos, que aí você pensa o seguinte, fala assim, será mesmo que vale a pena eu ser a pessoa que tá querendo fazer política de uma forma diferente para umas pessoas, para uns eleitores que fazem uns ataques tão cruéis assim?
Então você passa muito sobre esse autoquestionamento, sobre essa autopercepção. Por isso que eu acho fundamental, assim, o cara... E eu até conversava isso muito com os meus amigos, falava assim, gente, eu acho importante você tomar essa decisão pelos motivos certos. Porque com os motivos certos já é uma caminhada difícil, mas se você não tem os motivos certos, de duas uma, ou você vai desistir durante o processo, ou você vai se perder e vai acabar sendo uma presa fácil para todos esses conchaves e absurdos que acontecem. Sim. E aí, acho que é isso, né? A palavra campanha vem na origem, a etimologia dela é da guerra, né? A campanha vem da Exatamente. guerra. Parece um E pouco nada assim. mais adequado. E aí, depois, acho que passando por tudo isso... Você tem mais uma pergunta? Acho que mais passando por tudo isso, acho que essa jornada que você tem em sua vida, que a gente falou muito do último ano, né? Mas são 13 anos, 14 anos de vida pública, mas tudo que vem antes, etc. O que é a democracia para você? Olha, como eu disse, acho que a democracia, para além dessa construção por meio do diálogo, eu acho que ela é um exercício de resiliência. Então, democracia, tem horas que a democracia ela é muito bonita, né? A democracia ela é linda quando o candidato que a gente apoia, quando ele vence. A democracia ela é maravilhosa quando a gente vê... e eu, sinceramente, acho isso poeticamente muito bonito, que eu sempre falei assim, gente, o meu voto... que sou uma pessoa simples, gente comum ali, que, sei lá, ganha a média de salário e tal, e o voto de um cara que ele é bilionário, eles valem exatamente a mesma coisa. Então, assim, a democracia, e principalmente esse momento eleitoral, que é uma parte da democracia, mas uma parte importante, ele é um momento que, de uma forma, né, não 100% ali, né, completa, mas ele promove uma igualdade que é muito bacana, assim, sabe? Até do ponto de vista simbólico. Então, ele é um exercício de resiliência. Por quê? Porque mesmo em tempos em que a gente, às vezes, tem ideias, tem diálogos que a gente não concorda, a gente precisa lembrar que a democracia é também sobre isso. Não é só sobre a gente pregar para convertido, mas é também para a gente pregar para não convertidos. É a gente conseguir tolerar o diferente, a gente conseguir escutar o diferente, porque a democracia ela não pode ser a afirmação só das minhas próprias razões, só daquilo que eu acho como adequado. País. Então, assim, democracia é isso mesmo, gente. É ir, né, lá da ideia de polis lá e debater, e o pau quebra ali, né, desde dentro de limites democráticos. E, assim, as pessoas elas entenderem que isso demanda um exercício da gente apresentar aquilo que acredita, mas principalmente um exercício de conseguir identificar a verdade no que o outro fala também. Então, é sempre assim, acho que um bom... Na verdade, não só um bom político, né? Acho que uma boa pessoa. Acho que ele tem que ter esse exercício da escutatória muito bem calibrado, entendeu? Porque você... mesmo diante daquilo que não te convém, você ter a parcimônia de poder escutar, de poder analisar, acho que isso que vai tornando a nossa democracia, a nossa república, uma democracia mais madura nesse ponto. E eu acho que o que a gente, enquanto sociedade, tem precisado muito é de um diálogo democrático mais maduro. Não dá para ser uma briga de quinta série. Tem que ser uma coisa que a gente entende. A gente não está... Não é sobre... Acho que a beleza e a loucura da democracia é porque sempre a parte vencedora, a parte perdedora, não são as partes que estão embatendo ali, não sou eu e você. A parte vencedora, a parte perdedora é sempre o país, a sociedade. E quando a gente consegue perceber que às vezes a gente perde muita energia, sendo que na verdade a gente quer a mesma coisa, a gente consegue direcionar melhor o nosso foco. Então, é sobretudo um exercício de resiliência. É isso. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas. E como? Eu queria saber tudo, todos os detalhes da campanha. Mas é isso. Pra quem quiser te acompanhar mais, Instagram, TikTok, essas coisas, como é que faz? @Pedro Aihara. Aihara escreve Aihara. É japonês, o nome tá meio difícil, não? Aí durante a campanha você escuta tudo, né? Que aqui é o Pedro Ayara, Ayala, aí na terceira você aceita que vai, é isso mesmo, então não sei o que. Se botar na gente tá ótimo, não tem problema. O número você não pode errar o número. O nome pode até me chamar de João e tal. E também, assim, né? Lá tem as minhas outras redes, tem o meu e-mail também, as pessoas fiquem à disposição. E principalmente também, porque eu acho que a galera também que acompanha aqui também é muito interessada no Renova. Às vezes está pensando, inclusive algumas pessoas me perguntaram, né, nas redes, nossa, eu recomendo. Eu falei assim, gente, experiência incrível.
eu recomendo. O ideal seria que todo mundo, independente de se candidatar ou não, pudesse fazer uma Renova, porque eu acho que é uma experiência muito, muito transformadora mesmo. E que bom que a gente pode contar, né, no país, no mundo, né, com ecossistemas como esse, onde a gente pode ter conversas verdadeiramente democráticas, onde as pessoas estão preocupadas com o país. E que bom vai ser se a gente começar a pouco ir aumentando esse time do bem, né? Eu acho que cada pessoa que tem contato aqui com os conteúdos que eles são de alguma forma fomentados, produzidos ou estimulados pelo Renova, eu acho que eles têm um potencial de serem multiplicadores democráticos. Né? A gente conseguir tornar esse debate mais qualificado, tornar um debate mais sereno, que no final das contas quem são os beneficiados somos todos nós. Então, que sejam tempos de paz, tempos de democracia e tempos de boas conversas também. Ô Pedro, e só pegando uma deixa aí, o Renova não acaba quando você se elege, né? Ao contrário. Exatamente. Não? Você tem aí formação Eu continuada. tô fazendo esse merchan justamente para poder as formações continuadas. Não, mas já tem, o Pedro já volta para a sala de aula novamente para organizar o mandato aí, todas as políticas públicas, estruturar aí, ajudar no planejamento estratégico. Exatamente. Poxa, construir aí esses 4 anos para deixar de legado. Então, em dezembro, ó, o Pedro já tá de novo na sala de aula, aprendendo aí com os melhores especialistas. Ele gosta pouco de estudar. É pouco, né? Mas mais alguns conteúdos E pra como serem diria o aplicados. slogan do Renova, lugar de política na sala de aula. Exato, é bem isso. Mas um prazer, Pedro, de verdade, a gente aqui, enquanto instituição, ter tido você como aluno, ter tido você aí durante toda essa jornada, acompanhar o teu desenvolvimento. Então, assim, realmente, meus parabéns pela campanha bonita que você fez, que você tá aí falando. Você fala leve, apesar de ter sobrevivido à guerra, você tá leve, sabe? Tá em paz com você mesmo. Então, não é só você falando, a gente sente, tá, gente? Essa energia aqui também. Então, acho que a gente só tem que parabenizar, dizer que você segue contando aqui com o Renova. E, né, gente, vou desejar também que ele vai descansar um pouquinho nas praias alagoanas. Porque depois de tudo isso, ele merece uma sombra e uma água fresca um pouquinho antes de chegar e se diplomar e tomar posse como deputado federal. Então, nada que o mar de Alagoas não ajude, né, Eu tô branco igual um palmito, né? O pessoal tava brincando comigo outro dia. Eu falei assim, não, Pedro, você tá tão branco que você tá refletindo. A luz do sol vai tomar um sol e tal. É isso, né? Merecidamente, né? Esse descanso, né? Tomar alguém, jogar o celular no mar por um segundo e ficar tranquilo. E para você que gostou desse bate-papo, não esquece também de seguir as redes do Renova, @RenovaBR no Instagram. Lá também tem todas as nossas outras redes. Se você está no YouTube assistindo a gente, não esquece de ativar o sininho, se inscrever, porque tem muito mais conteúdo em todas as redes. Se você quer fazer parte do Renova, acessa renovabr.org. Lá tem todas as informações para, né, você estar daqui 2 anos, daqui 4 anos, sentado nessa cadeira também como vereador, prefeito, deputado, senador, sei lá, eleito ou eleita aqui junto com a gente. É isso, muito obrigado Pedro, obrigado Nara e até a próxima. Obrigado, gente, valeu. E um beijo para toda a equipe do Renova, viu? Edu, Irina, todo mundo aí, um beijo gigante.